Se você é daqueles que acredita que o Brasil, da forma como está indo, tem como dar certo, você é apenas um mero torcedor e não está olhando os dados disponíveis. Claro, aqueles dados estão nas entrelinhas, que não querem que você entenda. Em meio a esse caos, aparecem oportunidades e formas de se proteger. Mas se você continua achando que há alguma maneira do Brasil continuar crescendo de maneira sustentável, de novo, você é apenas um mero torcedor muito ingênuo. E isso não leva a lugar nenhum. Então vamos entender os números que fica difícil refutar. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista, estou há 19 anos no mercado financeiro. Deixo aqui o QR Code para que a gente fale a respeito de investimentos. As oportunidades estão aí. Mas em meio a esse caos é importante que a gente reflexione. Busque alternativas de pensar diferente do que a grande mídia e o governo quer que você pense. Portanto, nesse vídeo falaremos do seguinte: os gastos públicos como percentual do PIB não param de subir. A dívida pública como percentual do PIB também subindo. Impostos como percentual do PIB, esse não precisa nem falar, não para de subir. Intervenção governamental e dos governantes na sua vida, na sua empresa e na sua forma de viver não param de subir. Êxodo de milionários no Brasil também, infelizmente, não para de crescer. A produtividade da economia não está subindo, está estagnada há anos. Veremos os números. Eficiência das estatais, essa poderia ser uma piada. Não para de ter rombos bilionários. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, obviamente, não sobem. Como o país pode crescer dessa forma? Números de empresas com ações listadas na bolsa, infelizmente, não é que não sobem, elas caem. E a taxa de poupança como percentual do PIB também não está subindo. Não tem como o Brasil dar certo dessa forma. Se puder, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda com que o YouTube distribua esse conteúdo. Então vamos lá, começar pelo gastos com juro, que bateu o recorde no acumulado de um ano. 984 bilhões de reais para pagar apenas em juros, quase 1 trilhão de reais. Grande parte da mídia ou do governo quer que você pense que o culpado são os juros. De fato, são, mas não te contam porque os juros estão altos. E é aqui que a gente vai começar a entrar. Mas tem mais um ponto importante. O déficit nominal, ou seja, a diferença entre o que o governo gasta e do que arrecada, passou de 1 trilhão de reais, incluindo a conta de juros. É simplesmente impressionante o rombo que esse governo vem fazendo. Mas me impressiona mais que alguns estejam impressionados. Isso sempre foi óbvio, sempre foi falado. Portanto, o déficit nominal ultrapassou 1 trilhão de reais, que representa 8,16% do PIB. E em agosto desse ano, o déficit era de 969 bilhões, que representava 7,8% do PIB. Somente nesse governo, a dívida já subiu mais de 6 pontos percentuais, como falaremos daqui a pouco. Mas vamos olhar então os gastos com juro da dívida. Se o déficit foi de 1 trilhão e 18 bilhões e o governo gastou 984 bilhões apenas com juros, o governo, obviamente, vai querer apontar o grande vilão sendo os juros, que não param de consumir grande parte do déficit que o Brasil produziu de mais de 1 trilhão. Mas olha só como o custo da dívida com juros não para de crescer. E a questão é, os juros da dívida cresce, o gasto para manutenção da dívida com os juros cresce, porque a taxa Selic também sobe. E o grande ponto é, então o culpado é a Selic. Por que não baixa a taxa de juros? Porque o governo é deficitário, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa se endividar, tomar mais dinheiro emprestado. Quanto mais endividado você é, mais aqueles que estão dispostos a emprestar dinheiro a você exigem taxas de juros mais altas e o sistema se retroalimenta dessa forma. Portanto, os juros precisam ficar altos para conter a inflação que o governo gera ao gastar muito mais do que ele arrecada. Pense você na sua casa ou nas suas empresas. Se você gasta muito mais do que arrecada, você precisa tomar dinheiro emprestado. Quanto mais endividado você está, mais os bancos, ou quem quer que seja, cobrarão taxas de juros mais altas para te emprestar esse dinheiro. Portanto, a explicação está aí, no déficit brasileiro, no governo irresponsável que não para de gastar mais do que ele arrecada. Mas se você extrai essa dívida total, esse déficit total,
de 1 trilhão e você extrai o custo com a dívida, como mostramos, de 984 bilhões, o governo apresentou um déficit de 33 bilhões. Certo? Não, não é certo também. Por que não é certo? Justamente porque a gente também consegue já ver em outras matérias, e o próprio governo assumiu nos seus próprios relatórios oficiais, que mais de 300 bilhões de reais que o governo gastou, ele achou formas de não colocar dentro do orçamento. O que entra nesses 33 bilhões é o que está estipulado pelo arcabouço fiscal, que conta o que é gasto primário. O governo, através de uma canetada, conseguiu colocar gastos primários como gastos financeiros, como pé de meia, como auxílio ao Rio Grande do Sul, como precatórios e vários outros gastos que o governo conseguiu achar formas de não colocar dentro do arcabouço fiscal. Portanto, o resultado aparece 33 bilhões, que mesmo assim é mais do que ele se propõe gastar, que para esse ano deveria ser déficit zero. Mesmo assim, esses 33 bilhões, mesmo fazendo toda essa artimanha e essa irresponsabilidade, mesmo assim a meta não é cumprida, mas por que ninguém mais olha, portanto, o déficit primário de 33 bi? Porque todo mundo já percebeu nos relatórios oficiais que tem mais de 300 bilhões de reais gastos por fora do orçamento. Assim, o que o mercado como um todo olha é a relação dívida sobre o PIB, que essa sim não para de crescer, porque mesmo que o governo tenha colocado por fora do orçamento, ele entra na dívida, e a dívida sobre o PIB não para de crescer, como conseguimos olhar aqui. Quando o governo Lula assumiu, a dívida PIB estava por volta de 71%, ou seja, a dívida era 71% do PIB, hoje já ultrapassou 78 pontos percentuais. É simplesmente um absurdo, mais de 6 pontos percentuais, e é isso que todo mundo olha. Ora, Bruno, quem se importa com o mercado? Todo mundo. Porque a curva de juros futuro, que determina quanto uma empresa, uma pessoa, o governo vai tomar capital emprestado, todos olhamos a curva de juros futura, que é determinado por livre oferta e demanda. O preço do dólar frente ao real também determinado pelo mercado. Portanto, ele impacta a vida do brasileiro do dia a dia. E não vale dizer aquilo que o governo quer que você pense. Que o mercado são 4, 5 pessoas em volta de uma mesa, malvadões que querem o mal do PT. Não, é simplesmente uma mensuração de risco-retorno. Se o governo está extremamente endividado, eles exigirão, ou nós exigiremos, enquanto você pode comprar R$100 de um título público ou emprestar dinheiro para o governo, você vai exigir taxa de juros maiores. Caso contrário, você não empresta para o governo, empresta para o seu vizinho, que te paga uma taxa de juros maior. Ou seja, o mercado somos todos nós, independentes da classe social que cada um de nós pertence. Mas vamos continuar olhando aqui os impostos sobre o PIB. Eu tracei hoje aqui o impostômetro, que mostra em tempo real. Hoje, segunda-feira, 12h30, aqui que eu estou gravando, os impostos arrecadados até hoje estão na casa dos 3 trilhões e 400 bilhões de reais. Isso, o imposto no Brasil hoje, representa por volta de 32,3% do PIB. E não para de crescer. O governo precisa arrecadar mais impostos para tentar cobrir o rombo. E mesmo assim, o rombo ultrapassou 1 trilhão de reais, como nós mostramos. Não é estranho para você ao dizer que a atividade econômica cresce o tempo todo, porque eles aceleram através de distribuição de dinheiro e estímulo a endividamento, como mostraremos daqui a pouco. O PIB cresce, afinal de contas, isso está dentro da equação do PIB. O PIB cresce, mas mesmo assim o rombo não para de crescer. Mesmo ele subindo impostos e o PIB crescendo de maneira artificial, digamos assim, estimulada pelo endividamento e pelo gasto e endividamento do Estado, para que você consuma mais. Portanto, 32,3% é o montante de impostos sobre o PIB. E mesmo assim, não para de crescer o rombo. Desde 1980, a carga tributária subiu mais de 9 pontos percentuais e o rombo também não para de subir. Vamos olhar um outro ponto importante. O Brasil será o 6º país com maior êxodo de milionários em 2025, segundo um estudo recente elaborado pela consultoria Helen & Partners. Se nós olharmos, são mais de 1.200 milionários que vão embora do Brasil neste ano. Muitos, inclusive, me perguntam, ora, Bruno, por que você não vai embora agora? Por que você voltou para o Brasil? Veja, tudo isso são decisões pessoais. Oportunidades também existem aqui. Mas o ponto é que quanto mais pessoas, milionários, vão embora,
mais você deixa de pagar imposto aqui, de empreender no seu país, de gerar emprego por aqui, e tudo isso vai levando, obviamente, pessoas com uma mentalidade empreendedora, o que gera renda, que gera emprego, embora para outros países. Portanto, isso é muito ruim. O país que lidera é o Reino Unido por conta da alta de impostos. Veja só, a China também por ser um país autoritário. No Brasil, a gente começa a enquadrar as duas coisas. Mas vamos para mais um ponto importante, a produtividade do trabalho. O que significa isso? Significa produzir mais com menos. Como é que você consegue, com capital e mão de obra, produzir mais? No Brasil, a produtividade ela é estagnada há 35 anos. E no Brasil, em 2024, ela também continuou estagnada e, obviamente, é um alerta para a inflação, porque as empresas não conseguem produzir mais e o governo não para de se endividar e injetar dinheiro na economia, o que estimula o consumo de curto prazo. Um consumo de curto prazo, se você não aumenta a oferta de produtos e não aumenta porque a produtividade é estagnada, você vai ter um incremento da demanda sem o aumento da oferta, mais inflação. E é de fato o que nós estamos vivendo. Fica muito claro isso. No Brasil, veja, você precisa de um americano para o que 4 brasileiros produzem. Você precisa de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. E você precisa de um chileno para o que 3 brasileiros produzem. Então, nós estamos completamente estagnados. Sem contar, obviamente, eficiência das estatais, que apenas nesse ano o rombo já bateu recorde mês tras mês. E todo mundo viu aqui os Correios que estão precisando de um aporte de capital de 20 bilhões, quando o valor de mercado do Correios gira entre 12, 13, 14 bilhões. Imagina uma empresa valer 12, 13, 14 e precisar de um aporte de 20 bilhões para sobreviver. Quem faria esse aporte? O único é o governo. Quem é o governo? Somos nós através dos impostos. É simplesmente uma bizarrice econômica o que o PT faz, mas de novo, me surpreende que muitos estejam surpresos. Então vamos olhar, já que a produtividade está estagnada, em pesquisa e desenvolvimento. Vamos olhar que no Brasil ele gira por volta de 1,3% do PIB. Foi metade do investimento do que o setor privado colocou em pesquisa e desenvolvimento. Em Israel, por exemplo, ultrapassa 6% do PIB, Coreia do Sul quase 5% do PIB, Estados Unidos 3,5% do PIB, Alemanha 3%, China 2,5% e o Brasil 1,3%. E o pior, a discussão é sempre sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia, que tem um orçamento de 14,6 bilhões, ou seja, sempre ser o Estado o indutor da economia, quando a gente já percebe que isso não funciona. O que impede o Brasil do setor privado investir mais são as incertezas jurídicas, a instabilidade macroeconômica, a volatilidade no câmbio, juros altíssimos porque o governo produz déficit. Ou seja, não tem como, com todos esses fatores, o Brasil se tornar um país desenvolvido. Não querem que o Brasil se torne um país desenvolvido, querem que o Brasil seja um país apenas onde a população recebe grande parte de dinheiro e de transferência do governo para que eles criem aqueles bolsões de miséria e as pessoas continuem votando com medo de perder o pouco que tem, que é dado supostamente pelo governo. Sem contar que esses mais pobres são os que mais pagam a conta através do aumento dos impostos e através da inflação que o governo gera por gerar déficit. Mais inflação significa moeda que perde valor, deterioração do poder de compra, especialmente dos mais pobres. E tudo isso reflete essa falta de apetite nas empresas no Brasil. Desde 2021 a gente não vê novas empresas abrindo capital na Bolsa, mas vemos empresas brasileiras abrindo capital lá fora, nos Estados Unidos. Então a gente vê uma altíssima carga tributária, uma insegurança jurídica e uma volatilidade econômica que, obviamente, faz com que as empresas ou não venham ou abram capital lá fora. E para completar, o nível de poupança frente ao PIB no Brasil é muito baixo comparativo aos outros países. E veja, não há investimentos sem poupança prévia. Você deixa de consumir hoje para consumir no futuro e para isso você poupa. Esse dinheiro poupado, ele se transforma em investimento. Qual é a poupança no Brasil frente ao PIB? 14,5%. A China, que obviamente é fora da curva, gira por volta de 40% do PIB, mas aí é muito o governo estimulando. Mas nos Estados Unidos nós vamos falar que tem ali 22, 23, 25% do PIB. Ou seja, no Brasil nós poupamos muito menos, inclusive do que os nossos pares aqui. E quando as pessoas poupam menos, significa que ela está gastando mais no curto prazo, porque o governo se endivida, transfere renda para as famílias, estimula o endividamento,
promove juros subsidiados que endivida ainda mais o governo, as pessoas gastam. Sem nenhum tipo de educação financeira, as pessoas gastam. Uma das contas dentro da equação do PIB são os gastos da família e gastos do governo. O governo estimula esses dois, o PIB sobe. Só que se você não incrementa a produtividade, as pessoas gastam mais, a poupança diminui, isso gera mais inflação, as famílias gastam mais, os juros precisam ficar mais altos e com isso, obviamente, a dívida continua crescendo. E assim, o Brasil importa poupança. E ao importar poupança, como grande parte precisa para consumir e fazer frente aos gastos governamentais, grande parte dessa importação de poupança não vai para o setor produtivo, para a infraestrutura, ou para a tecnologia, ou para o que quer que seja. Não, vai para manter o pagamento das contas de governo. É simplesmente um absurdo o que nós vemos no Brasil. Portanto, se nós não cortarmos os gastos, continuaremos importando poupança que vai única e exclusivamente para financiar o governo. Sem déficit, essa poupança poderia ajudar a financiar infraestrutura ou pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Mas o Brasil ainda conta com importante capacidade de geração de alimento e geração de energia que hoje o mundo está olhando. Então, por isso, ainda atrai um importante fluxo de capital estrangeiro, mas muito menor do que poderia ser e menor do que foi nos últimos anos como um todo. E assim, a gente começa a ver matérias como essa da PINCO, que é uma das maiores gestoras do mundo, falando que o Brasil está no radar para investimento. Mas quando você olha a matéria, eles falam por quê? Porque o Brasil tem reserva cambial alta, na casa dos 350 bilhões, isso sim é importante, tem um carrego do real alto, ou seja, a taxa de juros no Brasil é alta, por conta dos gastos governamentais, então eles pegam esse dinheiro barato lá nos Estados Unidos e trazem para cá para ganhar a diferença do dólar. E como o Brasil tem um governo altamente responsável, o preço de alguns ativos importantes no Brasil estão extremamente descontados. Então eles vêm para conseguir ganhar esse fluxo financeiro, essa especulação financeira, e não capital produtivo de longo prazo, porque o Brasil é um emaranhado de complicações e de insegurança jurídica. Mas a própria PINCO falou que o grande risco é o risco fiscal. Mas aqui eu vou alertar mais uma vez, sem o compromisso do erro. As oportunidades estão passando, tanto aqui como lá fora, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. E eu, sem compromisso com o erro, vou te falar, na minha opinião, o Lula não se reelege e as oportunidades estão aí. E se isso acontecer de fato, mais uma vez, quando essa crise começar a melhorar, a gente vai falar, na próxima eu atuarei. E aí, quando chegar a próxima crise, o medo nos congela novamente. É hora de agir. Não se congele. E vamos adiante. Seguimos.